Mano, eu acordei e pensei, vou usar todas as minhas habilidades gamers O cara é profissional, ele gosta de pegar no... pra zerar o melhor e ter best, ter GOAT jogo de Dragon Ball, Dragon Ball Sagas. É isso mesmo que você escutou, esse vídeo vai ser zerando o jogo inteiro. Eu vou falar aqui a experiência do Dragon Ball Sagas, que é um jogo insanamente horroroso. O jogo já tem esse menu que é bem exótico aqui, parece que foi feito no Paint. Outra coisa que tem no jogo que eu acho bem legal é a opção de jogar com 2 jogadores. Por sinal, a primeira vez que eu zerei com um amigo meu lá em 2014. Eu era uma criança e foi uma experiência exótica. E eu, como metida gostosão, pensei o quê? Vou jogar no difícil, que é que eu descobri que eu não sou o gostosão. O jogo, obviamente, começa como todo jogo Dragon Ball, na luta contra o Raditz. Mas uma das coisas muito da hora desse jogo, para não esculhambar absolutamente tudo, são essas ceninhas em anime. Cinema demais, mas eu vou pular tudo porque a gente já viu o anime 1 milhão de vezes, né? Tá, nós somos apresentados a esse modelo extremamente lindo do Goku, né? E depois, basicamente, desse início, a gente só faz bater e Saibaman, ficar pulando e pegando o Zenith por aí. Que, por sinal, eu não lembrava de nada do jogo. Então, eu deixava o Zenith pra lá e acabei depois tendo que voltar tudo. Mas, enfim, a gente vai batendo esse Saibaman laranja aí. Depois vai aparecendo outros Saibaman, uns que lançam um poderzinho, uns que são cabeçudos, e é isso e aquilo. E vai indo. Após a gente bater bastante Saibaman, que, por sinal, o jogo inteiro é isso. Você ficar batendo os NPC aleatoriamente, infinitamente. Mas, enfim, a gente tá apresentado ao sistema de upgrade do jogo. E isso é extremamente legal, tá? É uma das coisas que eu realmente gosto desse jogo. Então, a primeira coisa que a gente tem que comprar é o Ki Blast, o ataque especial, já que isso serve para todos os personagens que a gente vai usar a partir de agora. Após a gente bater mais alguns Saibamans, finalmente chegamos até o Raditz. E aqui aconteceu uma maior erro, que foi colocado no difícil. Eu levei um pau tão grande pro Raditz, eu morri tantas vezes, fui humilhado tantas vezes, que eu tive que voltar pro normal. Morri! Depois que eu voltei pro normal, eu vim pra cá e eu até derrotei o Raditz relativamente bem fácil. Após isso, nós controlamos o Kid Gohan. E eu vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre duas coisas muito importantes, que são as Senzu Beans e as cápsulas que tem durante o jogo. Elas ajudam tanto na energia quanto na vida. Isso é muito importante para a gente conseguir vencer alguns adversários. Então o Gohan basicamente faz o que fez todo o resto. Ele vai e começa a bater em Saibaman. Agora tem Saibaman e outros diferentes também, tipo um verde e um roxo. Outra coisa é que a gente começa a procurar as esferas do dragão. Tá, mais pra frente começa a aparecer uns Saibamans bombados que são insuportáveis. Eles são muito chatos, ficam lançando uns poderzinhos extremamente chatos, mas até que são fáceis de derrotar. Logo após, depois disso a gente chega em mais uma fase de upgrade. Dessa vez a habilidade que eu comprei foi uma habilidade de você recarregar seu Ki muito mais rápido. E realmente é extremamente útil. Só eu, como um bom burro, não sabia que também tinha como comprar combo e outras coisas. E que depois eu acabei comprando e fez toda a diferença do meu game. Mas depois de eu comprar isso, eu fui lutar, obviamente, contra um Nappa. E essa possibilidade de eu conseguir recarregar super rápido o meu Ki foi muito bom pra essa luta, porque eu conseguia dar um Ma5 nele, recarregar e dar outro Ma5. Então eu derrotei ele relativamente bem fácil. Quando a gente matar o carecão, finalmente ele vai lutar contra o Vegeta. E dessa vez eu nunca fiquei tão feliz na minha vida por não ter que lutar contra Saibaman, porque essa luta é direta. E assim é uma luta relativamente bem difícil, tanto que eu acabei falecendo algumas vezes. Mas depois eu descobri que era só meio que combar ele, depois ficar dando Kamehameha e assim vence a luta. Mas foi bem legal, uma luta que eu gostei. Por algum motivo, do nada, o Goku puxou uma Genkidama gigantesca igual a da Saga Buu pra matar esse Vegeta. Por quê? Não sei, mas tá aí, achei da hora. Após todos esses acontecimentos da Saga Saiyajin, a gente finalmente chega na Saga Frieza. E a gente vai pro corpo do Vegeta. E a gente começa a bater um monte de semi-figurante, exatamente, na verdade, um monte de figurante, exatamente igual antes. É basicamente Saibamans com outras skins. E a gente fica batendo neles infinitamente. Aparece um soldado Frieza vermelho, que basicamente é um Saibaman roxo, daqueles que fica chamando outros soldados, e é bem fácil derrotar ele também. Nesse meio tempo a gente encontra o Dedé. Então a gente continua batendo em um monte de figurante que, por sinal, eu não aguento mais. E depois a gente vai fazer mais um upgrade. Dessa vez eu comprei o teleporte, que é completamente inútil nesse jogo, porque toda vez que você usa ele, o adversário vira pra você e dá um soco em você. Após isso a gente começa a lutar contra as forças especiais de Neo, e o primeiro dele é o Recoome. E assim, é relativamente fácil ganhar dele, por quê? Porque a gente tem duas Senzu Beans, então mesmo morrendo a gente tem duas outras chances, então é até tranquilo de vencer.
Então a gente comanda o Goku e vai lutar contra o Jayce e o Butter. E essa luta é extremamente chata, porque eles ficam combando e é muito chato. E o Jayce, por algum motivo, é mais rápido do que o Butter nesse jogo. E ele é muito chato, tanto que eu morri 2 vezes para conseguir vencer eles. Após isso, a gente vai ter um tempinho, a fase não finaliza. A gente consegue fazer os upgrades, tanto que eu comprei um ataque de melee nada a ver. E a gente começa a enfrentar o Capitão Ginyu, que tem um poder escroto de ficar entrando embaixo da terra. Mas é relativamente fácil ganhar, porque é só andar em círculo e dar um porretão nele. Então foi até que fácil ganhar, na verdade. Então a gente volta a controlar o Vegeta e luta dessa vez com o Ginyu no corpo do Goku. Não é uma luta super, hiper, mega difícil, na verdade ele é bem fraquinho. O ponto é que a gente não tem nenhuma senha zumbi, então eu quase faleci, mas consegui vencer apelando no final. A gente continua controlando o Vegetão e agora é um pouco diferente, a gente vai ter que defender o Dendê, só que é bem facinho, tá? Ele quase não leva dano. Então a gente vai batendo em um monte de figurante infinitamente, não aguento mais, mas tudo bem, o jogo é só isso basicamente, até chegar em mais uma central de upgrade. Dessa vez eu comprei o Quick Recovery e o Flight Speed. Ambos são muito bons, tá? O Quick Recovery praticamente se você apertar X, você consegue meio que retornar para a batalha, é bem útil. E o Flight Speed você voa bem mais rápido, tanto que eu usei ele algumas vezes quando eu esqueci tipo uma esfera do dragão para buscar, foi super, hiper, ultra útil. Depois disso o Dendê começa a invocar o pedido do Shenlong e a gente tem que proteger ele. Então, assim como no anime, depois de a gente proteger ele, ele consegue trazer o Piccolo de volta, ressuscitar ele e trazer ele pra lá, pra Namekusei. Então a gente tem que esperar o Piccolo chegar, enquanto isso a gente meio que foge do Freeza. Então eu literalmente só fiquei fugindo infinitamente, voando do Freeza. Após o Piccolo absorver o Neo, o Freeza entra na sua segunda forma. Então, como ele tava dando bem mais dano, eu comecei a voar em círculos usando o Flight Speed e até o Piccolo chegar e a gente começar a lutar contra ele. Enfim, após a cutscene do Piccolo lutando contra o Freeza, a gente vai direto para a luta entre Goku e Freeza. E sinceramente, essa é a luta mais difícil da história dos videogames. Por quê? Basicamente, Goku só consegue dar dano no Freeza se tiver transformado em Super Saiyajin. E para se transformar em Super Saiyajin, você tem que dar dano melee nele, ou seja, dando porrada nele em vez de poderzinho. E assim, isso foi extremamente difícil. Eu vou botar um compilado meu morrendo por Freeza até derrotar esse otário. Então a gente vence ele e acaba a saga Freeza. Após derrotar o corno do Freeza, a gente luta contra um ser completamente estranho que eu nunca vi na minha vida. E é uma luta extremamente fácil, rápida, ele invoca uns tubarão lá, mas é muito facinho, então eu vou só pular. Depois disso a gente começa a controlar o Trunks, então esse é um dos poucos jogos que eu conheço que a gente joga o futuro do Trunks tipo de forma certinha da história, né? Bem legal isso. Então a gente controla o Trunks que luta contra os robôs, que é bem louco, porque a gente vai destruindo os robôs e eles vão ficando meio que vem só com a perna, só com o braço, é bem doido. Então ao chegar na estação de upgrade eu compro o meu primeiro combo, e é algo extremamente importante, porque depois disso, em uma luta eu uso muito bem ele, por sinal. Então a gente vai lutar contra o número 17. E uma luta que eu achei bastante fácil, na verdade. Principalmente porque eu encaixei esse lindo combo aqui, digno do Naruto Storm. Olha, beleza? Bem, então eu fui lá, derrotei ele e é isso, foi de boa. Após tudo isso, a gente vê uma ceninha do Trunks com o Gohan, e depois ele começa a controlar uma versão um pouquinho mais velha do Trunks. E é bem doido porque a gente vai em busca de meio que uns fragmentos das cápsulas, parecido com as esferas do dragão, né? Meio que da máquina do tempo, aparentemente. Então a gente segue lutando contra robô infinitamente, eu não aguento mais. E então a gente chega até o upgrade, que dessa vez eu comprei finalmente o Combo Break, que é extremamente importante, eu demorei muito para comprar, não sei porquê. Então a gente luta mais uma vez com o 17 e mais uma vez vence ele tranquilamente. Então, depois do irmão levar a maior pisa da história, a irmã vem aqui defender ele e também apanha igual. Então a gente derrota os dois muito fácil. Por sinal, o Android 18 é literalmente uma skin do 17. Eles têm a mesma combo e os mesmos golpes. Então a gente volta pro presente e começa a controlar o Goku. Agora numa cidade normal, ainda não destruída pelos androides, né? Só que é bem engraçado porque nessa fase a gente precisa meio que defender as corporações cápsula. E eu, como um grande burro, não tinha entendido isso. Então eu literalmente destruí uma das corporações. Enfim. Mas foi de boa, era só bater em um monte de robô e, como sempre, é isso. Como a fase anterior era literalmente só isso, a gente foi direto pra luta entre Vegeta e os androides. E assim, primeiro a gente derrotou o Android 21 e foi assim tão absolutamente fácil que nem dá graça contar como foi. Depois a gente começou a perseguir o Dr. Gero, que ele acabou fugindo e enfim, foi de boa também. Após chegar no esconderijo do Dr. Gero, a gente enfrenta o Android 18. Só que minha barra de Super Saiyajin tava cheia, porque eu tava batendo no melee contra os robôs. Então acabou que foi a luta mais fácil da minha vida, provavelmente.
Após derrotar ela, o Piccolo absorve o Kami-sama e a gente tem a icônica luta entre ele e o número 17. Mas assim, o número 17 eu já derrotei 2 vezes nesse vídeo, então assim, foi bem morgadinha a luta e bem rápida também. Então somos apresentados a uma das primeiras mecânicas mais diferentes. Basicamente é um treinamento lá na Sala do Tempo, onde o Trunks luta contra o Vegeta e a gente tem que fazer os combos que vão aparecer na tela. Então quanto mais a gente faz os combos, mais estrelas a gente ganha e derrota o Vegeta. Então é super fácil, super mesmo. Então a gente vai direto pra luta entre o Vegeta e o Cell imperfeito. E assim, a gente vai derrotando o Cell e ele vai fugindo, então a luta é mais ou menos isso. A gente derrota ele um pouco, ele foge, a gente derrota mais um pouco, ele foge novamente. Então após ele fugir 2 vezes, ele reaparece, só que dessa vez na sua forma perfeita. Então a gente tem uma luta contra ele. Foi fácil pra mim, porque eu tinha farmado bastante melee contra os Saibamen gigantão, então eu só derrotei ele usando o Super Saiyajin. Então a gente tem mais um treinamento agora do Gohan com o Goku, exatamente igual ao do Trunks e do Vegeta. Então eu já vou pular essa parte. Por algum motivo a gente tem uma luta do Goku contra os Saiyajin Juniores, então a gente finalmente chega na última luta, pelo menos do modo história principal, que é o Gohan versus o Cell. Basicamente a gente tem que tentar se transformar em Super Saiyajin 2 para poder dar mais dano nele. E é assim que a gente vence, a gente se transforma em Super Saiyajin 2, e assim é meio desafiador, né, porque a barra vai diminuindo, mas quanto mais a gente vai dando melee nele, dando soco, essas coisas, vai subir a barra. Então a gente derrota ele, e do nada o golpe da gente muda de Masenko para Kamehameha, aparecendo mais uma cutscenezinha e finalmente finalizando o modo história principal. Enfim, os créditos sobem. O que é que eu posso dizer sobre esse modo história? Definitivamente seria muito mais da hora a experiência de jogar com algum amigo, jogar em dupla é bem mais legal. Eu sei que tem outras missões também, tem como jogar com o Broly, por exemplo, tenho essa memória muito grande da minha infância jogando com o Broly. Mas enfim, é um jogo assim, muito repetitivo, a gente precisa ficar matando um monte de figurante infinitamente. Os boss fights, alguns são legais e alguns são bem memes, sabe? Alguns são bem desnecessários na verdade. E o conteúdo do jogo é meio pequeno, então acho que eles poderiam ter feito uma coisinha ou outra a mais. Mas assim, no geral, valeu a experiência. Tamo junto sempre, Deus te abençoe e fui!